Olá, graça e paz, povo de Deus, amados e amadas de Papai do céu. Muito boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e que o céu te surpreenda, que o Abba surpreenda você com bênçãos sem medidas na sua vida. Estamos chegando hoje, sexta-feira, a nossa última mensagem. Apesar de ser a sexta-feira, de ser o último dia útil da semana e o encerramento dessas 5 mensagens, eu quero dizer para vocês que eu estou tão animado como se fosse segunda-feira. Eu estou tão entusiasmado com essas mensagens como eu estava na segunda-feira quando comecei, tá? Fazendo aqui vamos dizer assim, retroagindo um pouco nas nossas mensagens. E eu quero até aproveitar você que está chegando aqui hoje, nessa quinta mensagem, ou que chegou ontem, na quarta, que você pode, através do nosso link, quando você se inscrever, você já pode ter acesso às outras mensagens. É bom que você pegue da segunda até hoje, porque você vai entender quais são o teor das mensagens que você assistiu aqui. E é claro que em 5 mensagens não há como a gente poder discernir todo o entendimento sobre paternidade e também não há como a gente poder expandir, esgotar esse assunto sobre paternidade, mas é importante que você saiba que o objetivo aqui é que você saiba que você tem um pai, ok? Que Deus, ele é Senhor soberano sobre toda a terra, mas que ele, como nós na nossa primeira mensagem, que está lá em João, que a todos que o recebem, também, a todos que recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador, que reconhece a Cristo, recebeu o poder de se tornar filho de Deus. Então, nem todo mundo é filho, mas todos podem se tornar filhos à medida que confessamos Jesus apenas como o único e suficiente Salvador e que não há outro Deus além dele na sua vida e na minha vida. Então, recapitulando um pouco das mensagens, então, falamos aqui na segunda-feira que nós nos tornamos filhos de Deus quando abraçamos a fé. Na terça-feira, nós falamos acerca do conhecimento, de buscar o conhecimento do Pai. Na quarta-feira, nós falamos do filho pródigo, do filho que erra, do filho que erra. Nós erramos, mas temos um Pai que nos perdoa. Ontem nós falamos, na quinta-feira, sobre a correção, o que é a correção, porque o Senhor corrige a quem ama, assim como o Pai corrige o filho que quer bem. Então, hoje, nós vamos para 2 textos bíblicos. Hoje vamos tomar como base 2 textos. Um deles, todos vocês conhecem, todo mundo aqui conhece, que é a oração do Pai Nosso. Quem que não sabe orar o Pai Nosso, pelo amor de Deus? Então, essa oração do Pai Nosso, eu quero ir começar com ela e terminar no livro de Romanos 8. Mas, então, vamos lá agora. Você que está agora aí com a sua Bíblia em mãos ou o seu smartphone, abra em Mateus capítulo 6, versículo 9, que é a oração que todo mundo conhece, a oração do Pai Nosso. Vamos entender, porque olha só. Não, vamos ler primeiro, depois eu vou construir com você essa nossa mensagem de hoje. Então, começa dizendo o seguinte, antes desse versículo 9, Jesus ensina aos seus discípulos que quando for orar, quando for falar com o Pai, que, se possível, procure um lugar secreto, um lugar que não tenha barulho, fecha a porta do quarto, ora em secreto, que o Pai que vem em secreto te abençoará. Também antes desse versículo 9, eu quero só construir para você entender a oração do Pai Nosso. Jesus diz no versículo anterior que nós não devemos usar de repetições na oração, tá? Não é por muito falar que Deus vai te ouvir. Não é porque você vai repetir 50 vezes a mesma oração que Deus vai te ouvir. Deus não está querendo uma oração ideal. Deus quer uma oração real, verdadeira. E por isso Jesus nos deixou um modelo, um norte, um esboço de como devemos orar ao Pai. Então, a oração sacerdotal, ou melhor, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, assim, portanto, vós, depois dele falar que não era para fazer o que era para não fazer, assim, vós, portanto, fareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão também é a palavra. Tá? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Então, esse modelo, que não é uma oração que, todo dia eu vou orar o Pai Nosso. Todo dia eu acordo de manhã, o Pai Nosso está no céu. Não, não é isso que Deus está falando. Essa oração do Pai Nosso, ela, apesar de ser uma oração, mas ela está dizendo para nós que a primeira coisa que temos que fazer é reconhecer quem é Pai. Pai Nosso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você for orar a Deus é reconhecer quem é o Pai. E se você se reconhece como filho, então não há barreira para você falar com o Pai. Então, é interessante nessa oração que Jesus fala assim: Senhor Todo-Poderoso, Senhor Criador dos céus e da terra. E ele começa a oração dizendo: Pai Nosso. Você percebe a intimidade que ele nos delegou? Aleluia, glória a Deus. Ele nos delegou uma intimidade. Pai Nosso que está no céu. E aí ele vai falando: santo, santificado seja o teu nome. Ou seja, nós reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo o seu poder, o seu senhorio, e no tanto que no final, só para você entender, no final ele fala assim: porque teu é o reino, porque teu é o poder e tua é a glória. Ou seja, Jesus não descaracterizou a soberania de Deus. Ele não usurpou que ele é Senhor sobre todas as coisas, mas sobretudo Jesus, ele deixou claro que a relação que ele nos ensinou e que ele nos chancelou é uma relação de filhos. E, diga-se de passagem, eu quero até entrar num assunto legal agora com vocês, é o seguinte: qual é o grande problema das pessoas hoje não se sentirem filhos ou não ver Deus como Pai? Eu vou citar apenas uma aqui para você entender. É a falta de comunicação. Quando você não sabe se comunicar com o Pai ou com alguém, você vai ter dúvidas, você vai ter medo, você vai ter receio, você vai ter reserva, você vai ter desconfiança, porque você não sabe se comunicar e não sabe nem com quem você vai se comunicar. Então, eu digo para vocês aqui, com toda a convicção em Deus, que se você se comunicar com o Pai, nesse modelo aqui, Pai Nosso que estás no céu, você vai sentir a conexão, vamos dizer assim, baixar. Entrou a conexão. Porque o que o inimigo quer fazer, tanto o inimigo espiritual, que é o diabo, Satanás, como o nosso próprio inimigo. Sabe qual é o nosso inimigo? A nossa consciência. A nossa consciência, ela trabalha muitas vezes contra nós. Então, Jesus, quando ele começa a oração do Pai Nosso, dizendo Pai Nosso, ele já quebrou aquela barreira, aquela distância, aquele muro que existia entre aqueles que estão se comunicando. Ok? Ele já quebrou como dizer assim, aquela formalidade. Então, é importante você que é filho legítimo, você que sabe que é um pai, que tem um pai, que você faça entre na oração, sem repetir, mas inteiro, com toda a convicção de que ele é pai, seu pai, que está ali para te ouvir. E aí ele fala, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, ou seja, ele é santo, né? Então você na verdade, você vai declarar para Deus ou para o Pai as suas características e os seus adjetivos. Você vai declarar para o Pai tudo que ele representa para você. Então, nós não fazemos declaração de amor para o nosso pai, nossa mãe, Dia dos Pais. Dia dos Pais a gente faz assim, né? Dia dos Pais, o meu pai é meu herói, meu pai é o meu amigo, meu pai é o meu conselheiro. Não é assim que a gente faz com o nosso pai ou com a nossa mãe? Então, nós, quando fazemos isso, nós estamos fazendo um reconhecimento de quem ele é para nós, do que ele representa para nós. Então, quando Jesus fala assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, ou seja, venha o teu reino, ou seja, ele está dizendo assim, olha, o santo é o seu nome, o Senhor é maravilhoso, né? O Senhor é o nosso Pai maior que está nos céus. Então, essa oração do Pai Nosso, ela é muito poderosa e esse modelo que Jesus nos deixa, ele é infalível. Agora, eu quero passar para outro texto que está em Romanos, que tem a ver com isso aqui, tá? Eu vou te explicar. Romanos capítulo 8, no versículo 26.
Romanos 8, 26. Abra aí a sua Bíblia ou o seu smartphone. Abra aí, você vai entender agora o tamanho do amor do Pai com você e conosco. Você vai entender o amor que Deus tem pela sua vida. Quando você lê comigo aqui Romanos 8, 26. Diz assim, olha o que está escrito. Também o Espírito, esse Espírito aqui, letra maiúscula, significa o Espírito de Deus, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito, mais a vida que o Espírito Santo, intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Verso 27. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, a mente de Deus. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Olha que coisa maravilhosa. Eu falei aqui para vocês que o que vai fazer a chave virar para você é conexão. É você se conectar com o Pai em oração. Sem repetições e exaltando o que Ele é. Só que nós, pela nossa condição pecadora, pela nossa consciência que às vezes quer nos tirar esse prazer de falar com o Pai, aqui em Romanos é o seguinte, também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, ou seja, nas nossas deficiências. Então o Espírito, Deus enviou, Jesus, que ensinou a oração do Pai Nosso, olha que fantástico, ele que ensinou a oração do Pai Nosso, quando ele foi elevado aos céus, depois da sua ressurreição, ele enviou para nós o seu Espírito, que é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, tá? Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele enviou o Espírito Santo, por isso que está aqui, observe na sua Bíblia que está com E maiúsculo, ele enviou o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, uma vez habitando em você e em mim, e nós, o que ele vai fazer? Ele vai nos ensinar como orar. Ele vai nos dar, vamos dizer assim, as palavras que nós precisamos falar, mas às vezes nós não sabemos como falar. Deu para entender agora? Então, Jesus não só ensinou a oração de você se relacionar com o Pai Todo-Poderoso, mas ele te enviou o Espírito dele para te ajudar naquilo que você não pode, ou naquilo que você não sabe. Semana passada, eu estava orando, eu estava dirigindo, né? Mas falando com Deus, falando com o Pai, né? Eu não estou só no meu carro. Quando não estou com a minha família no carro, né? E Jesus também, eu estou em Jesus e boto Jesus no banco do carona, o Espírito Santo no banco do carona, e começo a conversar muito com o Espírito Santo. E é uma coisa, meu Deus, maravilhosa. E aí, eu estava ouvindo uma palavra acerca de algo que estava mexendo com o meu coração. Aí eu dei uma pausa na palavra e eu comecei a falar com o Pai. Uma coisa particular, minha mesmo. E naquele mesmo momento que eu estava fazendo aquela oração, uma oração de arrependimento, como se fosse não foi um pecado, mas assim, poxa Deus, eu dei tanto mole, eu fiz bobagem, eu deixei passar tantas coisas, eu sou uma coisa com Deus mesmo, para suar. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Acredite como eu estou aqui falando para você aqui agora. Na hora que eu estava orando, o Espírito Santo me interrompeu na minha oração e falou assim para mim: o seu passado ou os seus desacertos não interessam ao Pai. O que interessa para o Pai é o quanto você quer, a partir de agora, fazer aquilo que é certo. Uau, pessoal, eu confesso a vocês, eu não me segurei, eu senti algo tão forte dentro de mim que eu me vi em lágrimas e disse: Senhor, muito obrigado. Meu Pai, muito obrigado. Então, onde que eu quero chegar com vocês? Que às vezes nós fazemos orações com base nas nossas experiências ou com base na nossa consciência. Mas o Espírito Santo, se você está me assistindo agora e você, quando vai orar, você vê na sua memória os seus erros, ou vê na memória lá as suas desobediências, não é necessariamente pecado. Eu te digo agora, Deus está pouco se lixando para o seu passado. O seu passado, se você se arrependeu, não lembre mais do seu passado, porque nem Deus lembra mais dele. Então, o Espírito Santo ele tem essa característica maravilhosa de nos conduzir na oração que nós não sabemos falar, ou que nós às vezes queremos falar coisas que é do nosso próprio interior. Mas
E ele fala assim, ó, porque ele nos assiste nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Assim, não sabemos orar. O pessoal pensa assim, o cara é pastor, o cara dirige um culto, o cara faz programa no YouTube, o cara deve ser o cara da oração. Não, não é isso. Até porque quando eu estou no meu quarto com ele, na minha intimidade com ele, eu não fico, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu não fico erudito com ele. Não, querido, lá eu me jogo. Lá eu fico, no sentido figurado, lá eu fico nu. Né? Eu fico nu quando eu digo assim, nu no sentido eu fico totalmente despido para ele. Ele me vê como eu sou. Ele me vê como eu sou por dentro. Quando eu falo nu, não é nu no corpo, mas é nu por dentro. Eu tiro toda capa, toda máscara ou toda roupa e me dispo, eu fico despido o meu interior para ele. Então, quando eu estou com ele, lá, eu costumo chamar, eu chamo o nosso cafofo. Quando eu estou no meu cafofo com o pai, com o meu aba, eu estou um pouco me lixando em orações bonitas, palavras bonitas. Eu falo o que vem no meu coração e que o Espírito Santo me assiste nas minhas fraquezas. Por exemplo, tem horas que eu estou orando por uma coisa e Deus me lembra alguém. O Espírito Santo me lembra alguém para orar por esse alguém. Deu para entender agora? Então, eu estou orando por uma pessoa. E aí, eu estou orando por uma situação. Aí o Espírito Santo vai, lembra de fulano que está precisando de oração? Que te pediu oração? Lembra de fulano que está doente? Então, o Espírito Santo, ele vai, é uma coisa dinâmica, é uma coisa que, sabe? É uma coisa que você precisa estar sendo, vamos dizer assim, leve para Deus te ministrar. Então, são essas coisas que nós, como filhos, temos que entender. E isso vai mudar radicalmente para sempre toda a sua vida. Porque eu sou o antes e sou o outro depois que eu entendi sobre a paternidade do Pai. Que eu entendi sobre quem sou e quem é o Pai que eu tenho. Isso me fez muita diferença. Nos meus 40 anos de vida cristã e 30 anos de vida pastoral, 32, em janeiro eu fazia 32 anos de vida pastoral, mas isso, para mim, o que eu estou te ensinando hoje aqui, meu Deus, foi um divisor de águas na minha relação pai com filho. Então, é por isso que eu fico muito entusiasmado quando eu falo sobre paternidade ou sobre ser filho. Então, meus amados e minhas amadas, irmãos e irmãs, não importa como você está agora, não importa os seus erros, o seu passado, não importa qual o pecado que você cometeu, não importa as atitudes e as escolhas erradas que você fez, de hoje para trás. Mas existe um Pai, Pai nosso que está no céu. E ele diz assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos, aqueles que nos ofenderam, ok? Aí vem muito aquilo que eu falei, a questão da obediência também, ok? Então, meus amados, minhas amadas, e Jesus continua dizendo, aqui, desculpe, em Romano, fala assim, ele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, ou seja, o Espírito Santo, ele sabe o que Deus está pensando, então ele nos ajuda na oração, que vai identificar com o que Deus está pensando. Então, eu tenho plena certeza, não vou nem que eu espero, eu creio que esta semana foi uma semana divisor de águas para você. Eu creio que essa semana foi uma semana que, dessa semana agora, dessas 5 mensagens, terminando hoje, a sua vida não será mais a mesma. Eu tenho plena certeza disso. Então, prepare o seu coração, prepare a sua vida, porque você tem Pai. E esse Pai está de olho em você. Esse Pai está com os olhos abertos, com os ouvidos inclinados e com as mãos estendidas para que possa salvar você. Amém? Eu quero fazer uma oração nesse momento por você que está comigo e com você também, por você que acompanhou essas 5 mensagens e você que vai assistir depois de hoje, né? Porque essa mensagem vai ficar aí no YouTube e eu creio que essa mensagem vai alcançar muitas pessoas. Então, feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Eu quero começar com, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, teu é o poder, e tu e a glória para sempre. Amém. Pai amado, Pai querido, meu Aba, Pai nosso, meu amigo, meu confidente, o meu
o meu companheiro, o meu refúgio, a minha fortaleza. Paizinho querido, eu quero orar por essas pessoas que me acompanharam nessas 5 mensagens. Eu quero orar com elas também, quero que elas aprendam pelo Espírito Santo que o que elas precisam é apenas abrir a sua boca. O que elas precisam é apenas dar um passo de entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar com o Senhor em secreto, porque o Senhor que está em secreto é que vai abençoá-lo. Pai, eu quero declarar aqui nessa última mensagem, dessa série que nós fizemos aqui, que o Espírito Santo, que Ele que intercede por mim e por essa pessoa que ora comigo, o Espírito Santo que conhece a mente de Cristo, a mente do Pai, possa, sabe, quebrar cadeias nesse momento na nossa mente. Pai, a minha oração nesse momento é para que essa pessoa que está comigo aqui agora, Deus poderoso, que o Senhor, meu Deus, faça uma faxina, uma limpeza, meu Deus, de tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que a distancia do Senhor. Pai, eu quero que o Senhor também coloque no coração dessas pessoas o teu amor, o amor que lança fora todo medo. Deus, que essa pessoa não tenha medo do Senhor, mas que ela creia que o Senhor a ama, que o Senhor, meu Deus, está disposto a reconsiderar a sua história e escrever um novo nome para ela. Pai amado, querido, que se tem alguém doente de alma ou doente de corpo, meu Pai, que a doença não é uma punição, o Senhor não tem prazer na doença, então eu oro ao Pai maior, que arranca essa doença, Senhor, arranca essa enfermidade. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor que enviou Jesus, o Seu Filho que morreu na cruz por nós e levou naquela cruz as nossas enfermidades, eu oro ao Senhor nesse momento. Pai amado, Pai querido, guarda as nossas casas, os nossos lares. Pai, dá sabedoria àqueles que são pais, aqueles, meu Deus, que querem ser pais também. Dá sabedoria para que possam ensinar aos seus filhos o caminho que devem andar, porque quando forem mais velhos não se desviarão deles. Pai amado, querido, que essa oração possa envolver essa pessoa, não as minhas palavras, mas que a tua presença, Senhor, que é real, Pai, possa abraçar essa pessoa, esta filha que ora, esse filho que ora. Pai, a minha oração é que o Senhor enxugue dos olhos dessas pessoas, desses filhos, toda lágrima. E que eles, meu Pai, possam cantar um cântico novo, um cântico onde eles reconhecem que o Senhor é o Pai da vida deles, que o Senhor é a pessoa mais importante da vida deles. Eu oro por esses que estão assistindo essa semana e também por todos os outros que iam assistir essas mensagens ao longo dos próximos meses, dos próximos anos. Essa oração não vai passar, não vai perder o seu efeito. Eu abençoo a todos pelo poder do nome de Jesus, de quem crê. Quem é filho, diga amém. Diga, eu tenho pai. Eu tenho pai e eu sou filho legítimo. Então, meus amados, vamos ficando por aqui. Essa nossa 5ª mensagem. Se você quiser conhecer mais do amor do Pai, venha me procurar aqui na congregação, Comunidade Ágape. Venha conhecer os seus irmãos e filhos do Pai do Abba que estão aqui às terças-feiras e quintas às 7h30 da noite. Terças-feiras eu estou dirigindo um culto aqui, um culto de ensinamento, um culto de direcionamento também para vocês. E é claro, não podemos esquecer que em todos os cultos a honra é do Pai, a glória é para o Pai. Às quintas-feiras, a minha esposa, a apóstola Jumara, uma filha preciosa do Pai, ela também dirige um culto aqui, um culto avivado, um culto de manifestações de poder, de graça. Estamos com a campanha aqui, inclusive, de oração, declarando que portas sejam abertas na sua vida. Inclusive, nós estamos já trabalhando e orando para o próximo ano que vai entrar, o ano de 2024, e queremos que esse ano termine bem e que 2024 seja melhor ainda para vocês. Então, compareça aqui às 7h30 da noite, de terças e quintas, e domingo estamos aqui sempre às 8 da manhã, com um culto de adoração, um culto de entrega, um culto de quebrantamento. Tá bom, gente? Que Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês aqui. E não se esqueça de compartilhar essa nossa live. Nós só faltamos, pessoal, se não me falha a memória, 7 pessoas, ou 8, para completar 800 inscritos. Me ajude a gente bater essa meta pequenininha de 800 inscritos e que até o final do ano possamos alcançar 1.000 inscritos aqui. São 1.000 pessoas ouvindo o que o céu tem para dizer. Por isso eu conto com a sua ajuda, conto com o seu comprometimento com este canal, conto com o seu evangelismo, porque você é um agente de milagres, você é um porta-voz de milagres.
Que Deus abençoe vocês. Domingo agora, 8 da manhã, estaremos aqui no culto de adoração a Deus. E até a próxima quarta-feira. Voltamos agora quarta-feira com a nossa live semanal, nossa mensagem semanal, Ouvindo o Céu. Deus abençoe vocês e até a próxima semana, querendo Deus. Que o céu te surpreenda. Até mais.